Os rastreadores web da Fundação SCP mantêm uma presença secreta em vários fóruns obscuros na internet há muito tempo. O objetivo dessa infiltração online é aprimorar um princípio praticado por agências federais nos Estados Unidos da América para monitorar a atividade dos usuários da internet como meio de detecção de ameaças. A Fundação usa sua presença em fóruns marginais para identificar anomalias ainda não contidas. Foi assim que encontraram o Homem do Retrocesso. Uma gravação incomum apareceu em um fórum obscuro dedicado a doenças inexplicáveis. Dentre milhares de posts perturbadores, muitos com imagens gráficas e inquietantes, um tópico se sobressaiu. Ele apresentava um arquivo de áudio, supostamente como evidência dos sintomas do usuário. Inicialmente, parecia que o áudio havia sido invertido usando um software de edição, mas não foi o caso. O restante do texto era ilegível, contendo, principalmente, um amontoado de letras ininteligíveis. Comentaristas e usuários marcaram o tópico para exclusão, suspeitando ser spam. Porém, a existência do arquivo de áudio anômalo bastou para despertar o interesse da Fundação, resultando em uma ampla investigação. A Fundação SCP rastreou o endereço protocolo de internet de onde uma gravação incomum foi enviada durante sua recuperação. O endereço estava vinculado à última residência conhecida de um desaparecido e uma invasão foi autorizada. Uma equipe de materiais perigosos foi enviada a um apartamento em Stockport, Inglaterra, onde 41 anos morava sozinho. Supôs-se que qualquer doença anômala responsável pela gravação incomum havia sido contraída por este residente desaparecido. A condição do apartamento era geralmente desordenada, determinada como estando em um estado de desordem, em parte devido à condição anômala e à sua partida prematura de casa. A equipe de materiais perigosos da Fundação propôs rapidamente que, dada a natureza da doença, o homem vinha desorganizando sistematicamente sua casa todos os dias. Vários artigos de vestuário e outros itens domésticos do dia a dia estavam espalhados pelo local. As imagens da câmera corporal, analisadas pela Fundação, mostraram que o apartamento se assemelha ao de um acumulador crônico, segundo a equipe de pesquisa. Contudo, conforme entrevistas com o próprio indivíduo e conhecidos, ele nunca demonstrou tendências acumulativas durante sua vida. As imagens mostraram a equipe de materiais perigosos se movendo pelos espaços apertados do pequeno apartamento, passando do corredor estreito para uma cozinha adjacente. Como os demais residentes, o espaço era apenas suficiente para uma pessoa. 2 membros da equipe de materiais perigosos foram encarregados de registrar suas descobertas na cozinha e ambos foram notados como comentando que estavam felizes por terem sido equipados com respiradores, mas mesmo seus equipamentos de filtração padrão não foram suficientes para bloquear o cheiro rançoso da cozinha. A maioria dos armários havia sido deixada vazia. Em vez disso, os pratos, facas e garfos estavam espalhados por todas as superfícies disponíveis na cozinha, quase todos parecendo ter uma variedade de refeições recém-preparadas em cima. Havia pratos que pareciam ter sido preparados para o jantar, almoço e até tigelas de cereal, mas cada um estava intocado. Alguns estavam tão intocados por tanto tempo que o mofo se instalou, com fracos odores de comida apodrecendo, ameaçando se infiltrar sob as máscaras da equipe de materiais perigosos. No apartamento, havia poucas evidências para indicar como o sujeito contraiu uma infecção anômala. Os membros restantes da unidade de materiais perigosos da Fundação foram orientados a recolher possíveis evidências forenses. Esperava-se que patologistas determinassem a causa da infecção e, crucialmente, se ela era contagiosa. Felizmente, entre os pertences pessoais do sujeito estava um caderno desgastado, aparentemente usado para acompanhar o progresso de sua infecção. As entradas iniciais não transmitiam nada fora do comum. Parecia que, antes de contrair sua condição,
O infectado usava o caderno como um diário pessoal. Ao folhear as páginas, a equipe de materiais perigosos notou alguns erros de ortografia espalhados pelo texto. Quanto mais eles liam, palavras e às vezes até frases inteiras estavam escritas ao contrário. Depois, letras escritas ao contrário, se transformando em formas quase irreconhecíveis. A infecção parecia ter atingido um ponto de tamanha gravidade que, após várias entradas frenéticas, o caderno ficou preenchido com linha após linha da mesma frase repetida. Somente após o livro ser submetido como evidência à fundação e analisado por um especialista em linguística anômala, a frase repetida foi decifrada. Escrito ao contrário, cada letra de trás para frente, o sujeito escreveu: "A rápida raposa marrom salta sobre o cão preguiçoso repetidamente." Isso foi logo identificado como um pangrama comum do inglês, uma frase com todas as letras do alfabeto. Embora a frase seja usada para praticar digitação ou testar teclados, o sujeito infectado encontrou uma aplicação diferente para ela. Psicanalistas da Fundação concordaram que ele estava tentando se forçar a escrever a frase de uma maneira normal e decifrável, em vez de ao contrário. No entanto, devido à sua infecção, ele não conseguiu. Essa noção foi reforçada por mais evidências descobertas pela equipe forense no apartamento, especialmente gravações salvas no cartão de memória de um ditafone digital. O indivíduo aparentemente mudou para esta forma de registrar sua infecção depois de preencher as folhas do caderno. Ao reproduzir as gravações do dispositivo, a unidade de materiais perigosos rapidamente determinou que o áudio estava invertido. No entanto, não parecia haver uma função no gravador que permitisse isso. Quando os arquivos MPEG Audio Layer 3 foram examinados por um técnico de som nomeado pela Fundação, não encontraram evidências de que as gravações haviam sido alteradas. Parecia que eles tinham sido gravados de alguma forma ao contrário. Tocar os arquivos ao contrário, em uma velocidade, permitiu aos pesquisadores da Fundação ouvir o conteúdo de cada relatório. Esses registros diários, deixados pelo infectado, deram à Fundação uma visão significativa de como viver com sua condição o levou à beira de um colapso psicológico completo. Nas gravações reversas, ele é ouvido chorando freneticamente e questionando o que está acontecendo consigo, mostrando consciência de seus sintomas incomuns. As gravações de áudio da voz dele foram a peça final para localizar o sujeito infectado. A Fundação SCP criou amostras do infectado, isolando e revertendo formas de onda únicas das gravações de sua voz. O Departamento de Vigilância Pública da Fundação foi encarregado de monitorar as formas de onda das vozes civis captadas por microfones. De celulares a câmeras de circuito fechado, a Fundação monitorou todos os dispositivos de gravação. Alguns funcionários acharam que seria uma tarefa fácil. Afinal, eles buscavam a única pessoa na Terra que falava ao contrário, mas achar uma forma de onda correspondente às das gravações do sujeito era como encontrar um grão de areia específico num deserto. Um mês após a equipe de materiais perigosos vasculhar o apartamento, o sujeito infectado foi localizado quando sua forma de onda foi detectada ao fundo de uma ligação telefônica. Triangulação do sinal da operadora revelou que a chamada foi feita por um civil passando pelo parque rural de Reddish Vale. 400 acres em Stockport envia a equipe de recuperação ao local. A Fundação SCP, se passando pela Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, emitiu um aviso à administração do Parque Reddish Valley, o Conselho Metropolitano de Stockport. Eles informaram ao bairro e à polícia local sobre a necessidade de uma quarentena imediata no parque rural. O acesso civil só deveria ser permitido após a Health and Safety Authority do Reino Unido preparar uma resposta para um surto de doença infecciosa na região. Na verdade, porém, essa era a história de cobertura que permitiu à Força Tarefa Móvel Beta 7
codinome Mad Hatters, entrar na área e prender o sujeito infectado. Beta 7 foi requisitado para a tarefa devido à sua especialidade em adquirir e conter anomalias biologicamente, quimicamente e radiologicamente perigosas. Na época, ainda era desconhecido se a condição anômala que o sujeito havia contraído era contagiosa ou não. Isso significava que a fundação tinha que implantar um rápido confinamento antes que a infecção potencialmente se espalhasse, tornando-se uma pandemia em grande escala. Ao chegar, os operadores do Beta 7 encontraram um homem desgrenhado dormindo sob uma ponte no parque. Conforme a equipe se aproximava, ele recuava deles com as mãos estendidas, repetindo uma única palavra indecifrável várias e várias vezes. Apesar de fraca e quase ininteligível, os engenheiros de áudio da fundação isolaram a voz do sujeito ao fundo da chamada telefônica. Era a mesma palavra, ou pelo menos o mesmo som, sendo repetido várias e várias vezes. Foi quando eles reproduziram o trecho extraído ao contrário que perceberam que ele estava pedindo ajuda. A palavra estava sendo falada ao contrário. O homem foi entregue à custódia da fundação após uma breve dificuldade em fazê-lo caminhar na direção certa. Ele foi entregue em segurança à área de pesquisa biológica 12 e designado como SCP-202. Os pesquisadores rapidamente notaram os detalhes básicos do sujeito. Sexo masculino, 41 anos de descendência asiática e britânica. Suas impressões digitais e amostras de DNA foram rapidamente associadas a um nome legal, Redigido. Com o nome, a fundação construiu uma linha do tempo precisa da condição anômala do homem, rastreando suas páginas de mídia social. Embora parecesse ter apenas um perfil desatualizado em uma plataforma antiga, as equipes de psicanálise da fundação acreditavam que o gatilho da infecção desconhecida teve o efeito colateral e inesperado de tornar o SCP-202 um recluso. Não havia registro de local de trabalho, sugerindo que a infecção também o impediu de trabalhar. Iniciou-se a observação direta dos sintomas, revelando a característica definidora do SCP-202. Ele realizou todas as ações ao contrário. Embora seu envelhecimento parecesse progredir normalmente, confirmado por um estudo de suas células senescentes sob um microscópio, o SCP-202 falava, caminhava e comia de maneira oposta ao considerado normal. Parecia que seu recuo dos operativos Mobile Task Force, que o recuperaram, na verdade, tinha sido uma tentativa de se aproximar deles. Durante conversas, o SCP-202 falava em inglês invertido, porém, seu sotaque britânico ainda era perceptível por um ouvinte atento, mesmo com a fala reversa. Pesquisadores descobriram que a forma mais eficaz de comunicar com o SCP-202 era gravar seu discurso e reproduzi-lo ao contrário. Como ele realizava todas as ações ao contrário, a equipe de observação comparou assistir a ele a rebobinar uma fita Video Home System antiga. Alguns membros do pessoal deram ao SCP-202 o apelido de Homem do Retrocesso. Segundo entrevistas com o SCP-202, ele afirmou que vivia uma vida normal em Stockport até 4 anos antes da fundação descobri-lo. Ele acordou uma manhã e descobriu que só conseguia tirar roupas do seu guarda-roupa sem poder pendurá-las e guardá-las de volta. Isso rapidamente o levou a descobrir que toda a ação que ele tentava realizar, ele só conseguia executar ao contrário. O declínio gradual para essa condição, observado em seu diário e registros de áudio, parecia refutar a afirmação de que havia ocorrido espontaneamente um dia. Supôs-se que o SCP-202 estava vivendo com a condição por tanto tempo que, na medida em que ele estava preocupado, tudo isso havia começado em um dia. Parecia que não importa o quanto SCP-202 tentasse,
ele era incapaz de realizar padrões normais de movimento. Filmagens de vigilância da fundação mostravam que ele era capaz de andar para trás quase perfeitamente em áreas públicas lotadas, sem nunca esbarrar em ninguém. Quando questionado sobre isso, SCP-202 não conseguiu explicar como realizou isso ou outros atos igualmente inexplicáveis. Diversas teorias surgiram rapidamente sobre a natureza exata da condição anômala do SCP-202. Alguns pesquisadores acreditavam que essa era uma rara condição psicossomática. Graças a algum fator externo, possivelmente relacionado ao estresse ou trauma, o SCP-202 sofreu uma rara forma de surto psicótico que redirecionou suas vias neurais, fazendo-o se mover e falar ao contrário. Foi comparado a efeitos comportamentais vistos em pessoas com lesões cerebrais traumáticas moderadas a graves, que apresentam mudanças de personalidade. Em oposição a isso, ainda há pesquisadores justamente preocupados que o SCP-202 era o paciente zero para alguma infecção anômala ainda não identificada. Seu pensamento afirmava que Redacted havia sido exposto a um patógeno em sua rotina, com um de dois efeitos. Alterou sua química cerebral, assim como o outro grupo de pesquisadores acreditava. Ou dois, afetou a realidade de tal maneira que fez o SCP-202 realizar tarefas de trás para frente. Para determinar exatamente o que o afetava e como tratá-lo, se possível, as equipes de pesquisa foram encarregadas de realizar mais observações do SCP-202. Muitos consideraram esta tarefa especialmente frustrante. Biólogos e físicos da Fundação ficaram perplexos com as funções do corpo do SCP-202, todas realizadas de maneira inversa à que deveriam ter ocorrido. Por exemplo, seu coração, em vez de enviar sangue para os principais órgãos do corpo, fazia o oposto. As câmaras do coração do SCP-202 agiam como vácuos, puxando seu sangue para longe dos órgãos, fazendo-o viajar das veias para as artérias, ao contrário do normal. Uma análise detalhada de seu processo respiratório revelou uma anomalia semelhante com o SCP-202 exalando oxigênio e processando o dióxido de carbono do ar. Pesquisadores iniciaram estudos para determinar como o sistema respiratório da espécie funciona molecularmente, operando de forma inversa ao ciclo de Krebs usual do metabolismo. Até o momento não foi possível determinar como isso funcionaria, de forma a permitir que o SCP-202 permanecesse vivo, levando alguns a acreditar que essa condição anômala é resultado de uma distorção da realidade e não de uma infecção biológica ou transtorno psicológico. Quando ele implorou à Fundação, de maneira inversa, por ajuda, o SCP-202 não previu que seria submetido a um longo e altamente invasivo período de observação que incluía ser observado enquanto comia. As funções corporais reverenciadas do sujeito repeliam e fascinavam simultaneamente os membros mais excêntricos da equipe de pesquisa. Em particular, exatamente como o SCP-202 ingeria comida, ou melhor, não ingeria. Os hábitos alimentares do SCP-202 confundiram os pesquisadores, mas através de testes e exames minuciosos de seus órgãos internos, eles determinaram exatamente como ele se alimentava. A comida parecia vir do estômago, manifestando-se do nada, depois viajando pelo esôfago na direção oposta à digestão normal. Quando a comida chegava à sua garganta e depois entrava na sua boca, o SCP-202 realizava uma mastigação reversa que, em vez de quebrar a comida para ser engolida, fazia com que ela se reformasse. Os pesquisadores testemunharam com horror e diversão o SCP-202 comendo um sanduíche, regurgitando bocados que sua mastigação reversa transformava em porções do lanche. Esses bocados do SCP-202 eram combinados em uma única massa
até que o sanduíche inteiro saísse de sua boca como uma porção inteira e intocada. O processo desafiava todas as leis conhecidas da física e da biologia humana convencional. Mesmo a anatomia anômala não explicava o surgimento repentino dos pedaços de comida pré-digeridos. O próprio SCP-202 afirmou não ter ideia do que estava prestes a comer até que se manifestasse em seu estômago. O processo de digestão reversa aparentava explicar os diversos pratos de comida intocados, deixados para mofar no apartamento do SCP-202. Ao coletar o sanduíche produzido pelo SCP-202 e testá-lo extensivamente, os pesquisadores da Fundação descobriram que a comida resultante, criada, ou pelo menos regurgitada pelo SCP-202, é completamente normal e comestível, segura para o consumo humano, desde que não sejam desencorajados pelo conhecimento de onde essa comida veio. De forma anormal e alarmante, um número crescente de pesquisadores ficou obcecado por outros aspectos do sistema digestivo do SCP-202. Em particular, o que aconteceu com relação a resíduos. A fascinação obsessiva de alguns pesquisadores com uma função corporal específica do SCP-202 exigiu repreensões formais e contenção pelo Comitê de Ética da Fundação. Foram instruídos a participar de um seminário obrigatório de 2 horas sobre respeito aos limites das anomalias e manutenção de um local de trabalho seguro e estéril. O comandante do local emitiu uma ordem direta, declarando que não haverá mais discussões sobre o assunto. Acredito que todos conseguimos visualizar claramente o que ocorre naquele local. Os cientistas e encanadores não conseguem explicar a origem, então vamos deixar como está. O homem já tem problemas demais, dê a ele a cortesia de um pouco de privacidade. Até que os charlatães encontrem um motivo para estudá-lo, quero todos os dados sobre o tópico expurgados, conforme a ordem, todos os detalhes sobre as outras funções corporais invertidas do SCP-202 foram redigidos de sua entrada no banco de dados SCP, ou totalmente excluídos. Atualmente, não há cura conhecida para uma condição que aflige o SCP-202. A Fundação SCP dedicou considerável tempo e recursos de seu Centro de Controle de Doenças Anômalas para determinar categoricamente que a infecção exibida pelo SCP-202 não era contagiosa. Além disso, no entanto, e com exceção dos efeitos colaterais e de saber precisamente como a condição funciona, a Fundação ainda não está mais perto de curar o SCP-202. A pesquisa sobre a condição ainda está em andamento, e até que seja totalmente compreendida e tratada, o SCP-202 recebeu todas as comodidades do pessoal de nível 0. Isso inclui seus aposentos, onde ele pode residir entre os testes e exames. Foi notado que, em seu tempo livre, ele parece gostar de resolver um cubo de Rubik e parece ser bastante bom nisso. Seus outros hobbies incluem desmontar quebra-cabeças ao invés de montá-los. Para manter o sigilo da Fundação, foi permitido ao SCP-202 viver sob a suposição de que está em um hospital, sendo tratado por médicos. Ele permanece, sem saber que estes são, na verdade, pesquisadores da Fundação SCP. Em contraste com o que alguns membros do pessoal acreditam sobre ele, o homem do retrocesso não pensa ao contrário, ele também é incapaz de prever o futuro. Visite o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora. Assista outro arquivo do SCP-3052, SCP-3052.